Nosso assunto de hoje: dois tipos de pecadores. Dois tipos de pecadores. Existem várias classificações. Assim podemos classificar aí os pecadores em vários grupos. Podemos fazer várias classificações relacionadas a eles. Várias classificações em dois grupos apenas. Por exemplo, nós vamos mostrar aqui duas destas classificações que relacionam dois tipos de pecadores. Há outras, por exemplo, há pecadores remidos e pecadores perdidos. Os pecadores remidos são aqueles que já foram alcançados pela graça do nosso Deus, já se arrependeram dos seus pecados, já foram perdoados. Os pecadores que estão na condição hoje de perdidos são aqueles que ainda não tomaram a sua decisão ao lado de Cristo, crendo que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo para resolver o nosso problema de separação de Deus. Veio ao mundo para nos reconciliar com Ele. Quando este segundo grupo crê em Jesus, eles saem da condição de perdidos, de condenados, para a condição de salvos por Jesus Cristo. Então, esta é uma das classificações. O nosso texto está em Marcos 2, versos 15 a 17. Marcos 2, 15 a 17. Nós lemos assim estes 3 versos de Marcos capítulo 2. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? E aí vem o nosso verso principal, o verso onde basearemos a palavra de hoje, o verso 17 de Marcos 2. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Esta palavra de Jesus é muito conhecida. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Com base, então, neste texto, nós vamos abordar alguns assuntos ligados à seguinte conclusão. São pelo menos 6 itens aí que nos chamam a atenção para este texto. Primeiro, nós percebemos aqui que todos são pecadores. Na verdade, Romanos 3, 23 declara isso: todos pecaram.
Então, número 1, todos são pecadores, logo todos estão doentes e todos precisam de Jesus. Esta é a primeira conclusão que nós tiramos ao ler esse texto. Jesus diz que os sãos não precisam de médico e ele não veio chamar os justos, mas pecadores. De forma clara, percebemos Jesus associar os pecadores a pessoas doentes, a doença do pecado. Então, todos são pecadores, logo todos estão doentes e todos precisam de Jesus, inclusive o fariseu. Está aqui nesse texto criticando Jesus. Segunda coisa que podemos ver nesse texto: quem não aceita que está doente, não procura médico. Até se recusa a ser submetido a um tratamento. Daí, nós temos algumas outras implicações no texto. Jesus é médico para quem admitir que está enfermo. Jesus é médico. Vamos supor um médico que esteja aí no hospital, à disposição de quem for até ele. Jesus é este médico, em termos espirituais, à disposição de quem for a ele. Então, Jesus é médico para quem admitir que está enfermo. Ele não veio para justos. Ele não veio para pessoas sãs. Esse era o problema do fariseu. O fariseu se julgava justo, porém, portanto, ele dizia: eu não preciso de médico. Jesus estava à disposição, mas o fariseu não ia a Jesus. O que podemos concluir também deste texto? Jesus diz: eu não vim para chamar justos. Jesus não veio para chamar aquele que se considera justo. Jesus veio e está à disposição de todo aquele que venha a ele para ser curado. Mas desde já, o item número 1 que nós falamos é: todos pecaram. A diferença é que alguns não percebem isto, alguns não reconhecem isto e por isso não vão a Jesus. O que mais nós vemos nesse texto? Jesus acolhe todo pecador que vem a ele. Jesus está à disposição de todo pecador. Que pecador vai ser acolhido por Jesus? Aquele que vem a ele. E 5, a igreja é a agência de Jesus para receber e tratar os pecadores, aqueles que vêm a Jesus. Muitos, inclusive, vêm através da igreja. Não podemos discriminar como os fariseus. Nós vemos nesse texto que os fariseus estavam criticando Jesus, falando que ele comia com pecadores. Os fariseus, portanto, rejeitavam os pecadores. Primeiro, se julgando justos. Segundo, entendendo que não deveriam se associar com os pecadores, mas eles não estavam entendendo qual era o motivo de Jesus receber pecadores. Então, item 5, a igreja é a agência de Jesus para receber e tratar os pecadores. Não podemos discriminar como os fariseus faziam. E 6, importantíssimo, a nossa luta é espiritual. Essa luta é espiritual. Vamos abordar de uma forma rápida estes 6 aspectos. Todos são pecadores, logo todos estão doentes e todos precisam de Jesus, inclusive o fariseu.
Quem não aceita que está doente, não procura médico, até se recusa a ser submetido a um tratamento. Esse é o problema de muitos pecadores. 3. Jesus é médico para quem admitir que está enfermo. Ele não veio para justos. Esse é o problema do fariseu. Esse é o problema de todo aquele que não se reconhece pecador e, portanto, não vai a Jesus. 4. Jesus acolhe todo pecador que vem a ele. 5. A igreja é a agência de Jesus, é o hospital para receber e tratar os pecadores. Não podemos discriminar como os fariseus. E 6. A nossa luta é espiritual. Essa luta para que pecadores sejam curados do pecado é uma luta espiritual, não é uma luta contra pessoas. Então vamos lá, vamos continuar. Alguns pontos comuns ligados a este texto. Nós lemos que Jesus estava numa refeição na casa de Levi, publicano, que havia se tornado discípulo de Jesus, havia aceitado o convite de Jesus para ser seu discípulo, para ser seu seguidor. Os publicanos eram discriminados, porque geralmente eles eram corruptos, porque eles eram inclusive traidores da própria pátria, eles cobravam impostos dos judeus e entregavam aos romanos. E nesta atividade, inclusive, eles cobravam a mais para ficarem com a diferença. Então, eles eram mal vistos e eram, inclusive, uma classe incluída nesta categoria de pecadores, entre aspas, como está aí no verso 15, porque pecadores aqui, e é o segundo aspecto comum desse texto, sempre observado, pecadores aqui, na visão do fariseu, eram pessoas de má fama e aquelas que se recusavam a seguir a lei mosaica, a lei de Moisés, conforme interpretada pelos mestres da lei. Então, esses eram por eles considerados pecadores. Outra coisa importante aqui para nós salientarmos é que as refeições, quando elas eram tomadas assim, juntas, comer junto com alguém, era sinal de amizade. Jesus, ali na casa de Levi, e nós lemos que havia muitos do tipo desses pecadores, de acordo com o conceito dos fariseus, havia muitos que seguiam Jesus, então tinha muita gente dessa qualidade ali, e Jesus estava entre eles, fazendo refeição com eles. O que isso significava ali? O que este hábito significava naquela ocasião, naquela época, naquele contexto? O que o judeu entendia? Que aquela era uma atitude de amizade. Então, eles olhavam para Jesus e falavam: ele está se relacionando como amigo desses pecadores. Então, eles criticavam a Jesus. Só que não podemos esquecer que Jesus também fez refeição na casa de fariseus. Então, Jesus ele fez refeição tanto na casa de publicanos como de fariseus. Lembram-se, por exemplo, quando Jesus fez uma refeição, foi convidado para um jantar na casa de Simão. Lá na casa de Simão,
ele tinha muitos amigos seus, fariseus, e chegou uma mulher pecadora, também nesse conceito dos fariseus, e começou a chorar e lavava os pés de Jesus e enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. E Simão, ele pega este Simão fariseu, o anfitrião, ele pensa lá consigo: este Jesus não é profeta, porque se fosse, ele saberia quem é esta mulher que está lhe enxugando os pés com seus cabelos. Então, só para nós lembrarmos que Jesus também fazia refeição com fariseus. Aprendemos o que aqui? Jesus não discriminava. Jesus é médico da alma e Jesus queria curar a todos. Ele não rejeitava convites. Jesus não rejeita convites, porque ele quer tratar de todos. Bem, os fariseus, eles entravam, aqueles que entravam em conflito com Jesus, geralmente eles eram hipócritas, invejosos, rígidos em relação a regras que eles mesmos não cumpriam e formalistas. Então, estes que ficavam pegando no pé de Jesus, ficavam entrando em conflito com ele, ora, em relação à própria lei que eles divulgavam, ensinavam e procuravam observar, eles, inclusive, não eram perfeitos observadores. Portanto, segundo a própria lei, pecadores, hipócritas, falsos, invejosos, eles invejavam Jesus, a autoridade que Jesus tinha, a forma como Jesus atraía as pessoas. Então, são pontos importantes para nós lembrarmos nesse texto. Outra coisa que nós podemos entender aqui quando Jesus fala: eu não vim para chamar justos, ele está diretamente falando aos fariseus. Homem justo a seus próprios olhos. Homens que não reconheciam sua necessidade de salvação, mas Jesus veio para salvar o pecador confesso. Este sim. Então, homem justo a seus próprios olhos, que não reconhece sua necessidade de salvação. Jesus não veio, vamos falar assim, entre aspas, salvar estes, porque para que Jesus os salve, eles precisam reconhecer que são pecadores. Então, Jesus veio para todos, mas quem é salvo? Aquele que se reconhece pecador e vai até Jesus para ser curado desta enfermidade. Então, num primeiro sentido, todos são pecadores, todos precisam de Jesus. Num outro sentido, quem vai ser curado por Jesus? Apenas aquele pecador que vai a ele, apenas aquele que reconhece que é doente, que precisa de Jesus. Por que isso, então? Romanos 3, 23. Todos pecaram. Todos pecaram. Nosso assunto: dois tipos de pecadores. Vamos falar aqui de duas classificações em relação a dois tipos de pecadores. A primeira, aqueles que reconhecem que são pecadores e aqueles que não reconhecem que são pecadores. Mas os dois grupos são pecadores, porque todos pecaram. Então, dentre todos os pecadores, porque todos pecaram, há aqueles que reconhecem que são pecadores e há aqueles que não reconhecem que são pecadores. Inclusive, lá na primeira carta de João, o apóstolo João fala que esses que dizem que não mentem, que não têm pecado, eles
enganam-se a si mesmos. E é isso que os fariseus faziam. Eles se enganavam a si mesmos. João fala lá, fazem de Deus mentiroso, mas na verdade eles é que são os mentirosos. Então esta é uma das classificações que nós estamos fazendo aqui dos dois tipos de pecadores. Mas há uma outra classificação. Há pecadores, número um. Então, primeiro grupo agora desses dois tipos de pecadores. Primeiro tipo, há pecadores que não querem mudar de vida. Desse grupo de pecadores que não querem mudar de vida, há aqueles que se incomodam com o Evangelho, se incomodam com a Igreja de Cristo, se incomodam com Cristo. E por causa disto, eles se tornam oponentes ao Evangelho. Eles lutam contra o Evangelho. Ao longo da história tem sido assim. Há pecadores que não querem mudar de vida, sabem que são pecadores, mas se rebelam. Paulo fala sobre isso lá em Romanos, no capítulo 1. Ele fala que há pessoas que, mesmo tendo de forma clara a evidência da existência de Deus, porque a natureza, por exemplo, ela revela a existência do Criador, mas mesmo assim há pessoas que rejeitam o Criador e resolvem viver do seu próprio jeito, à sua própria maneira. Então, esse pecador, ele não quer mudar de vida e se sente incomodado conosco. Por quê? Problema lá, inclusive, de consciência. Porque eles sabem que Deus existe, sabem que Deus vai cobrar em relação à sua vida, mas ainda assim são recalcitrantes, são teimosos. E o outro grupo, o outro tipo de pecadores, são aqueles pecadores que se sentem sobrecarregados, aqueles pecadores que querem mudar de vida, aqueles pecadores que buscam alívio em Cristo. Então, para usar a comparação de Jesus, há pecadores que não querem mudar de vida, há doentes que não querem a cura, há doentes que lutam, resistem a irem ao hospital. Não há pessoas que de repente descobrem uma enfermidade e num primeiro momento resistem a esta verdade, recusam tratamento, recusam seguir as instruções de um médico. No sentido espiritual, há pessoas assim, mas há aquele outro grupo, o grupo que, percebendo que está doente, vai ao médico, vai ao hospital, vai tratar do seu problema. Ora, se nós estamos falando de questões espirituais, nós precisamos tratar esses dois tipos de pecadores no âmbito espiritual, no nível espiritual e não no nível humano. Nós estamos falando de questões espirituais. Por causa disso, nós precisamos, nas nossas igrejas, saber avaliar qual é a nossa atitude, qual é a atitude da igreja para com todos os pecadores. Não podemos fazer como os fariseus que discriminavam
que achavam que um tipo de pecador poderia ser tratado, outro tipo de pecador não. Não podemos ser discriminadores. Exatamente porque nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta não é humana. Olha aqui uma figurinha de um hospital. Estamos numa época aí em que as pessoas estão atemorizadas em virtude do coronavírus. Aquela pessoa que tem alguns sintomas, ela já corre ao médico, reconhecendo que precisa saber para poder tratar, inclusive porque esta pandemia leva à morte. Se o organismo da pessoa reagir de forma em que não tenha condições de combater o vírus. Então, a pessoa vai precisar de cuidados. Então, ela vai à procura de médico. O que Efésios 6, verso 12 diz? A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando nós estamos falando de pecadores, precisamos lembrar que Jesus veio ao mundo porque amou o mundo. Jesus veio ao mundo porque amou o pecador e quer livrá-lo de seus pecados. Jesus deu a sua vida para que nós fôssemos libertados destes pecados, para que nós fôssemos curados desta doença. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O assunto aqui é totalmente espiritual. Jesus, aqueles seus opositores, aquela luta de Jesus com eles, a rejeição deles a Jesus era uma rejeição espiritual. Jesus é o Messias. Havia, naquele momento, uma luta contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E olha, a palavra de Deus diz lá em Colossenses, no capítulo 2, estamos estudando às quintas-feiras, que Jesus venceu esta casta toda maligna, ele venceu os anjos decaídos, ele venceu Satanás na cruz. Ali, Jesus pregou os nossos pecados. Ali, Jesus retirou a nossa condenação. Ou seja, esta luta é espiritual. Não podemos olhar para uma pessoa que esteja aprisionada a vícios e olhar para ela apenas do ponto de vista humano. Precisamos olhar para ela do ponto de vista humano, cuidar dela como pessoa que ela é, mas naquilo em que ela resiste a ser cuidada,
nas questões espirituais relacionadas à vida dela, nós não estamos combatendo contra a pessoa, não podemos tratá-la mal, ela está presa àquele pecado, ela precisa ser libertada, precisa ser resgatada por Jesus, e a Igreja de Cristo tem esta tarefa aqui no mundo. Como nós tratamos os pecadores? É com amor. É com o amor de Jesus derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós, Igreja de Cristo, somos o hospital onde Jesus trata destas pessoas. Nós somos seus enfermeiros. Jesus é o médico. É ele quem cura. Nós aplicamos aquela injeção, transmitimos as palavras, as recomendações de Jesus a essas pessoas. Todo pecador precisa ser tratado. Se ele vem, ele precisa ser tratado. Se ele não vem, nossa tarefa, inclusive, é ir em busca desses enfermos. Se eles nos rejeitarem, bem, Jesus fala, vocês não podem fazer nada, devem sacudir a poeira das suas roupas. Isso não significa que nós vamos desprezar estas pessoas, continuaremos orando por elas, colocando-as diante de Jesus. Mas olha, nós trabalhamos no nível da misericórdia, no nível da compaixão. Há pecados que nos agridem frontalmente, porque, tendo sido lavados pelo sangue de Jesus, nós não nos sentimos bem, inclusive, em relação ao trato com pessoas que estão tão fora da vontade de Deus. Mas precisamos enfrentar essas barreiras, levar Jesus a essas pessoas, tentar resgatá-las para Cristo, porque Ele também veio por elas. Não podemos discriminar como os fariseus discriminavam. Nossa luta não é contra a pessoa, não é a própria pessoa que está resistindo, mas aquelas cadeias espirituais que as prendem, as ações demoníacas. Aquelas pessoas estão sendo iludidas, estão sendo enganadas, aprisionadas. Elas precisam da nossa compaixão, precisam da nossa paciência, e é Deus que nos dá condições de tratar destas pessoas. Jesus, ele deu oportunidade, inclusive aos fariseus, aqueles que desprezavam as outras pessoas. Ou seja, Jesus, ele dá oportunidade a todos. Nós devemos aprender com Jesus. Como é que nós vemos na palavra de Deus Jesus dando oportunidade aos fariseus? João 8:24 é um exemplo. Ele conversando ali com os fariseus, lá no início do capítulo 8, nós vemos que Jesus está falando com os fariseus. Então ele diz, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. E olha, Jesus é bem claro, aquele que está doente e não quer saber do tratamento de Jesus, vai morrer nos seus pecados. Jesus fala isso. Aquela pessoa que está diante de um médico e não quer se submeter ao tratamento, se for uma doença, inclusive mortal, o médico fala o quê? Você vai morrer. É isso que Jesus falou aos fariseus. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Olha, condicional. Se vocês não crerem que eu sou, Jesus está falando ao fariseu, se você não crer em mim, crer que eu sou Deus, de fato vocês morrerão em seus pecados. No contexto do nosso texto de hoje, Jesus está falando, se você não crer que eu sou médico espiritual, você vai para a perdição eterna. Morte eterna na Bíblia tem o sentido de separação eterna de Deus.
separação eterna de Deus, e não inconsciência eterna, não destruição no sentido daquela pessoa deixar de existir. Não, o espírito daquela pessoa é imortal, só que ela vai estar separada de Deus eternamente porque recusou Jesus. E Jesus se ofereceu para salvar, inclusive, os fariseus. Jesus hoje se oferece para salvar, inclusive, aqueles que o rejeitam. Mas estas pessoas precisam parar de rejeitá-lo. O que nós podemos dizer, então, em relação a tudo isso? E a nossa luta, ela é espiritual. E como é uma luta espiritual, nesta semana eu recebi um texto aí do grupo da Ordem dos Pastores aqui de Guarulhos, fazendo menção a Josué capítulo 5, versos 13 a 15. O texto, ele diz, vamos ler esse texto aqui, e estamos caminhando já para o nosso encerramento, mas nós vamos encerrar exatamente fazendo esta aplicação espiritual. Por que eu estou enfatizando tanto isto? Porque há pessoas que entram numa briga pessoal, numa briga humana em relação a pecadores que agridem a Igreja de Cristo. Historicamente, o pecador sempre agrediu Jesus. Inclusive religiosos sempre agrediram Jesus. Como é que podemos esperar algo diferente? Temos de lutar contra essas pessoas no campo espiritual e não no campo pessoal, no campo humano. Elas também precisam do médico, dos médicos, elas também precisam de Jesus. E olha, esse texto, inclusive, nos faz abordar umas outras questões. Às vezes, a igreja que precisa estar preocupada em cuidar das questões espirituais, em termos de edificação do corpo de Cristo, de aprender mais acerca da palavra de Deus, de ser edificado na graça e no conhecimento, de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, às vezes fica preocupada no campo humano com coisas que não são nossa preocupação. Então vai esse texto. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. O texto fala aqui daquela luta que seria travada entre o povo de Israel, que já tinha atravessado o deserto, e estava entrando na terra prometida. Eles iriam ter uma batalha aqui contra Jericó. Deus já havia falado com Josué, e Josué está aqui examinando o terreno, examinando a cidade, os muros, estas coisas. Ele está dando uma geral antes de enfrentar Jericó. Então, este é o contexto. Josué, o general de Israel, Moisés já tinha morrido. É Josué quem vai entrar na terra prometida com o povo. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra. E há uma versão, a versão mais tradicional, ela diz, a resposta deste homem que tinha uma espada é simplesmente não. E fica assim, mais indefinido ainda. Josué pergunta: você é por nós ou por nossos inimigos? Ele fala: não. O significado mais assim apropriado deste não é o que está aí na NVI. Nem uma coisa nem outra. É o que ele quer dizer quando ele diz não. Josué, na sua cabeça, ele: como? Ou é de um lado ou é de outro. Ou é por nós ou é contra nós. Mas Josué está perguntando no campo humano, no campo pessoal. Então, aquele homem que empunhava aquela espada disse: nem uma coisa nem outra. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo?
O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Bem, se continuarmos lendo o texto, este comandante do exército do Senhor vai instruir Josué e dizer como é que ele vai enfrentar aquela batalha. Mas nós vamos parar aqui para aplicar este texto como conclusão à nossa palavra. A conclusão de um pastor aqui de Guarulhos, aquele que remeteu, postou isto no grupo. Senhor dos Exércitos, não tem lado, não tem partido, não tem religião, nem se impressiona com as nossas ideologias polarizadoras. Nós, igreja, não vamos perder tempo com essas coisas. Como cidadãos deste mundo, temos nossa posição, mas vamos respeitar as outras posições, não vamos nos degladiar. Então, essa é a conclusão de um pastor aqui de Guarulhos. Verso 14, nem uma coisa nem outra, respondeu ele, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Estas palavras, as que vêm a seguir, são de uma pregação de Daniel Duke, que é um missionário americano que conhece bastante o Brasil, já veio aqui várias vezes, é um pregador pentecostal. Olha o que ele diz relacionado a esse texto, e se não é para nós pensarmos. O que este comandante do exército do Senhor estava querendo dizer? Eu não tenho que estar por vocês ou contra vocês. Eu não tenho que tomar um lado ou uma posição. Eu sou o comandante do exército do Senhor. Minha posição é minha posição. Eu ocupo a minha posição. Eu tenho o meu propósito. Estou aqui para promover o meu propósito. Maior do que você, do que Jericó, do que a maneira como você está pensando. Jesus não vai entrar nesse mundo natural e depender de armas naturais. É o significado desse texto para nós. Não vai ficar do lado dos democratas ou republicanos. O missionário americano está bem no contexto dele essa aplicação aqui. No nosso caso, nem do lado de Bolsonaro, nem lá no extremo oposto. Há pessoas que falam, Jesus, falam assim, Deus é brasileiro. Faz favor. Façam-me o favor. Há pessoas que brincam usando a Bíblia. Não, Deus é santista porque está lá na Bíblia. Sejam santos como eu sou santo. Há outros que usam um ou outro texto para defender esse ou aquele time. E a reverência ao nosso Deus? Ah, é brincadeira. E a reverência ao nosso Deus? Outro assunto aí relacionado ao coronavírus. Essas palavras ainda são de Denduk. Saiu da China, foi proposital, foi um acidente, não faz diferença. Nós temos que lidar com isso. Se foi um erro, se foi um ataque deliberado, como lidar com isso? Tendo a mesma postura de Josué. Essa é a grande lição para o nosso assunto de hoje, em relação, inclusive, a Jesus, o médico dos médicos. Nós somos sua igreja. Vamos nos posicionar espiritualmente em relação àquelas pessoas que precisam de Cristo. Muitos vão afrontá-lo. A nossa posição é espiritual, é de compaixão, misericórdia. Vamos defender as Escrituras, vamos apresentar as Escrituras, mas nunca ir contra a pessoa no campo humano, no campo pessoal. Como lidar com isso? Tendo a mesma postura de Josué, reverência e submissão a Deus. Essa palavra é minha. Reverência e submissão a Deus. Josué estava em solo sagrado. Nessa questão relacionada aos dois tipos de pecadores, nós estamos em solo sagrado. A nossa luta
não é contra seres humanos, não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. Nossa luta é nas regiões celestiais, contra as hostes malignas. Como nós concluímos então, Deus busca enfermos espirituais. Jesus é o médico dos médicos. A igreja, número 2, é a agência de Deus para recuperar pessoas indiscriminadamente, toda aquela que quiser ser recuperada. 3, a igreja deve acolher e tratar. Os investimentos da igreja devem ter por objetivo o reino de Deus, e o reino de Deus cuida de almas. Cuidar de almas inclui a misericórdia, a compaixão no campo da necessidade física, da necessidade financeira, a fome, o frio. Nós tratamos da pessoa no campo material, inclusive, para também cuidar da parte espiritual. 4, a igreja é como o corpo humano, vários membros diferentes uns dos outros, mas uma unidade no corpo. Esta mão tem 5 dedos, cada um deles diferente do outro. Juntos cumprem um propósito, assim é a igreja de Cristo. Juntos, cada um de nós cumprimos um propósito. Se esses dedos ficarem brigando entre si, não vão cumprir o propósito de Deus, que é ganhar almas. O propósito de Deus é que pessoas sejam curadas, libertadas no campo espiritual, principalmente. E, nesse sentido, devemos estar voltados para desenvolver a obra relacionada ao reino de Deus. Então, não ofenda quem diverge de você. Isso relacionado, inclusive, às eleições nossas hoje. E daqui a 2 anos, as próximas eleições. E esse intervalo de tempo. Não ofenda quem diverge de você. Não considere fora do céu. Há pessoas, inclusive, que pensam assim. Não é você quem decide isso. Essa é a nossa conclusão. Essa questão está em outra esfera. Ela não é terrena. Não somos nós os responsáveis por dar a sentença eterna. Esta sentença vai ser dada por Jesus. Quem crê em Jesus e quem não crê. Quem o recebe e quem o rejeita. Quem vem ao médico dos médicos e quem não vem. A luta gira toda em torno disso. Todo o resto precisa ser tratado de outra forma. Nossa luta não é contra as pessoas. Vamos respeitar uns aos outros, amar uns aos outros. Olha, inclusive nosso corpo de Cristo. Paulo falava lá nas suas cartas, na sua carta aos Coríntios, ele falava, olha, se vocês ficarem se mordendo aos Gálatas, aquelas intrigas que havia entre eles também, como é que vai ficar? Então, quando nós olhamos para Jesus, quando o nosso propósito é o propósito eterno, quando nós vivemos no nosso dia a dia como quem está em solo sagrado, nós estamos na presença de Deus. E olha, nós somos templo do Espírito Santo. É assim que ele nos considera. Que Deus nos abençoe, que saibamos tratar desses 2 tipos de pecadores. O que reconhece Jesus como médico dos médicos, o que se reconhece pecador e aquele que não se reconhece também, para que levemos a palavra apropriada a cada um, palavra que vem de Jesus
e que não rejeitemos ninguém, que não discriminemos ninguém. Ora, se isso nós devemos tratar em relação àqueles que precisam de Jesus, quanto mais nós, membros do corpo de Cristo. Amém? Que Deus abençoe todos nós, possamos aplicar nas nossas vidas a palavra de Deus.